Você sabe quanto tempo realmente dura um clareamento dental? E aquele café que você toma, pode continuar tomando durante o clareamento? Nesse vídeo vou te falar o que é mito e o que é verdade e te explicar também qual a melhor forma de você fazer o seu clareamento com segurança e eficiência. Esse é um caso de um clareamento feito no meu consultório, sob a minha supervisão, onde o paciente vai usando um gel numa moldeira feita de forma personalizada toda noite. Em torno de umas 3 a 4 semanas a gente consegue sair de um resultado desse para um dente claro assim. O dente, seu esmalte, ele não consegue um tom muito branco, muito opaco. Quando você vê algo assim, pode ter certeza que é algo artificial. Faceta, resina, porcelana, não é dente. O dente natural, ele chega num limite que ele para, ele não consegue clarear e ir além disso. Então, muitas vezes, pessoas às vezes chegam preocupadas se quer clarear, mas não quer ficar com um tom muito artificial. Não tem esse risco. O dente natural não chega a tons de dente artificiais, muito opacos. Como, por exemplo, aqui eu vou mostrar um caso onde a gente tem aqui uma escala de cor. Então, dente natural, a gente consegue chegar até tons mais ou menos desse aqui, que seria algo parecido com esse, que é um tom natural. Além disso, ele não passa, não vai além. Tons mais claros, como esses dois aqui, por exemplo, de forma natural o dente não chega. Aí você teria que fazer uma faceta, e aí sim, fazendo uma faceta, você pode colocar o tom que você quiser, e além dos tons de dente natural. É lógico que você tem tons de dente muito mais opacos e tons de dente menos opacos. Aí depende muito do paciente, do que ele quer. Mas esses tons aqui, por exemplo, são tons muito brancos, muito opacos, o dente natural não chega, só realmente com facetas. Então, quais são os tipos de clareamento que nós temos? Nós temos basicamente dois tipos, o do consultório e o método com a moldeira. O do consultório, em alguns casos, o paciente chega falando que quer fazer o clareamento a laser. Mas esse já é o primeiro mito que eu vou passar aqui. O laser ele não clareia os dentes. O produto que a gente usa tanto no clareamento do consultório quanto da moldeira, o produto é o mesmo, só varia a concentração, que é o peróxido de hidrogênio, e quem vai clarear realmente é esse produto. O laser, muitas vezes no consultório, a gente usa só para acelerar a ativação desse produto no dente. Mas ele por si só não faz nenhuma diferença no clareamento. Inclusive, você pode passar o gel e nem colocar o laser. E outro problema do laser é que ele gera muito calor, dá muito mais sensibilidade. Por isso, no meu consultório, a maioria dos casos, eu prefiro fazer o clareamento com a moldeira. Eu consigo resultados melhores e com muito menos sensibilidade. Os hábitos orais também fazem diferença, ou seja, a gengiva tem que estar muito saudável e o paciente não pode estar com sensibilidade. Se ele tem sensibilidade, tem que fazer um tratamento antes. Primeiro tira a sensibilidade para daí sim, no segundo momento, fazer o clareamento. Fatores genéticos também influenciam, dependendo do tom de dente do paciente, tem tons que são mais difíceis para clarear e outros tons mais fáceis. E o principal, tabagismo, né? O cigarro realmente ele escurece muito o dente, vai deixando o dente um tom cinza, que é um tom muito difícil de clarear. Você até consegue clarear, mas não fica um tom de dente tão claro igual uma pessoa, por exemplo, que não fuma. E quais foram a evolução que nós tivemos nas recomendações do clareamento? E aqui eu já vou falar o segundo mito. Não pode tomar café. Esse mito já caiu. Antigamente, realmente, a gente usava essa restrição durante o clareamento. Depois surgiram estudos mostrando que isso não influencia o clareamento como a gente pensava. Então já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu adotei o protocolo sem nenhuma restrição durante o clareamento. Realmente não vi diferença no resultado, os dentes continuam clareando muito bem. Então o que eu passo para meus pacientes é também ter que ter um equilíbrio. Você não pode tomar 10 xícaras de café durante o dia, que isso pode afetar. Agora, você tomar 1, 2 xícaras de café durante o dia, não faz a menor diferença para o clareamento, pode continuar. Então a única coisa que a gente pede é para esperar 15 minutos após o clareamento para poder fazer suas refeições de forma tranquila. O clareamento que a gente faz com a moldeira que eu uso é um clareamento muito tranquilo, eficiente e que dificilmente dá qualquer problema em termos de sensibilidade. E ainda tem essa vantagem, pode continuar tomando seu café normalmente, que não tem nenhum problema, não vai influenciar em nada. Como que funciona o processo do clareamento? Então, início do clareamento, a gente começa com a moldeira e o gel. Resultados iniciais, logo nos primeiros dias o paciente já começa a ver os dentes mais claros. E qual a duração desses resultados? Varia muito conforme a dieta do paciente. Em média, de colocar em 3 anos mais ou menos, é algo que eu percebo no meu consultório, que antes de 3 anos dificilmente você tem que refazer o clareamento,
A partir de 3 anos, mais ou menos, sim. Aí já vale a pena fazer um retoque, às vezes é só 1 ou 2 semanas, você já consegue clarear bem o dente. Mas eu diria que varia, o resultado varia de 1 ano até 5 anos. Dependendo muito da sua dieta, como são os seus hábitos alimentares com relação a corantes, né? Mas aproximadamente 3 anos é um tempo que dura bastante. Antes disso, dificilmente eu refaço o clareamento. Só casos realmente muito específicos, né? A manutenção, bons hábitos ajudam a prolongar os resultados, né? Higiene muito boa, fazendo limpeza frequentemente, de forma periódica, com seu dentista ajuda bastante a manter esse resultado. E tem também o envelhecimento natural. Com o tempo, o dente, o esmalte vai envelhecendo e vai escurecendo naturalmente. Então, por isso que não tem jeito. Mesmo que você não tenha hábitos de corante muito fortes na sua dieta, seu esmalte tende a escurecendo com o tempo. Então, em torno de 3 anos, mais ou menos, você vai, refaz o clareamento, umas 2 semanas, já volta no tom clarinho que estava antes. E quanto à manutenção do clareamento dental, então a higiene é muito importante. A gengiva tem que estar muito saudável, ou seja, escovar o dente, fazer as limpezas, né, as raspagens, remoção de tártaro de forma frequente. Evitar tabaco, o fumo realmente é o maior vilão para o seu dente, não só para a sua saúde também, isso não precisa nem dizer, mas o dente também ele vai escurecendo, ficando um tom cinza, que é um tom bem difícil de clarear. E fazer as suas limpezas de forma regular. Então, o clareamento dental é adequado para mim? Ele não é adequado em alguns casos. Por exemplo, se você é gestante ou lactante, a gente evita fazer, porque realmente não tem estudos comprovando que isso pode passar para o bebê. Então, assim, evita fazer. A gente não faz só por causa disso, só por segurança. E pessoas com sensibilidade no dente antes têm que fazer um tratamento dessensibilizante para depois sim fazer o clareamento. E adequado com orientação. Você tem diversas técnicas caseiras de clareamento que vão destruir o seu dente, são técnicas abrasivas que vão corroendo e podendo causar lesões permanentes para o seu esmalte. Então, assim, não faça. Faça o clareamento com o dentista de forma supervisionada, com realmente produtos de qualidade e o dentista acompanhando, fazendo a instrução à moldeira exatamente personalizada para você ter um resultado bom e eficiente sem prejudicar o seu dente. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre clareamento e o cuidado que você tem que ter com essas técnicas caseiras. Assistam. E depois também tem um vídeo que eu fiz sobre sensibilidade. Pesquise aqui que vocês vão achar que também é muito interessante para quem está sofrendo com esse problema. Então o vídeo de hoje foi isso. Se gostaram, deixem um like, não esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!